Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos nos alegrar por mais uma alegre manhã de domingo, em que podemos ouvir a palavra do Senhor, podemos ser encorajados e esperançados mais uma vez a prosseguir. Você é o Corona, Reflexões do Isolamento, baseado na Epístola aos Filipenses. Hoje queremos pensar um pouco a respeito das oportunidades que Deus nos dá no meio da crise, oportunidades que emergem da crise. E a porção que vai nos ajudar nessa reflexão será capítulo 1, versículos 12 e 13. Antes, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos diante da sua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos dá vida, nos conforta, nos revigora, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de olhar o mundo, de lermos as nossas lutas, as nossas crises de uma forma totalmente diferente. Obrigado por isso. Oramos para que a Tua glória, pela Tua palavra, seja mais uma vez manifestada em nós. Amém. Oportunidades que emergem da crise. É importante não confundirmos oportunidade com oportunismo, que é o que acontece muitas vezes no cenário político. Usa-se a crise para dar-se ocasião ao oportunismo. Às vezes os políticos gostam de usarem momentos de crise para projetarem melhor a sua imagem. Às vezes usam momentos de crise para não tomarem decisões que deveriam tomar, por medo ou porque querem criar uma imagem que lhes saia a favor. Estamos num contexto em que a instabilidade política é uma realidade, mas devemos entender que, para os políticos, caráter, integridade, o compromisso de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, nem sempre é abraçado. Portanto, nós podemos testemunhar, de alguma forma, algum tipo de oportunismo. É claro que alguns acham que esses oportunismos que acabam acontecendo são as oportunidades que encontraram. Oportunismo político, oportunismo econômico. Os preços sobem numa altura como essas. Aqueles que são mais fortes economicamente vão oprimindo os fracos, vão gerando uma situação em que podem ganhar com aqueles que têm menos. Num contexto de desespero, as pessoas têm a mania de usarem a fraqueza dos outros para continuarem a prosperarem e a avançarem. Oportunismo religioso. Constatamos muitos pastores, muitas igrejas muito preocupados com a retoma dos cultos, porque a retoma dos cultos é o que garante dinheiro, é o que garante a recolha de dízimos e ofertas. O desejo intenso, muitas vezes, por detrás dessa retoma aos cultos, não é porque exista um zelo pela espiritualidade do povo, mas quer-se perpetuar o oportunismo de sacar o que se pode tirar do povo. Oportunidades que emergem da crise. Certo homem disse: é como a sociedade responde a um desastre que determina que legado a longo prazo o desastre terá. Precisamos aprender a responder às crises, os desastres da maneira correta. Disse que que a crise traz oportunidades.
Mas essa frase nem sempre é verdadeira. A crise ela só traz oportunidades se ela for devidamente respondida. O outro pastor disse que é como a igreja responde a este tempo de crise, de luta, que determinará que legado a longo prazo este momento trará. Portanto, a maneira como nós estamos a responder os nossos dias difíceis vai determinar que legado a longo prazo este momento terá. Portanto, recai sobre nós uma grande responsabilidade. Como é que nós estamos a responder a este momento de pandemia? Que legado estamos a construir? Que legado estamos a deixar para os nossos filhos e para futuras gerações? Que quando nós estamos num templo, a espiritualidade já não é algo importante? Que legado nós estamos a deixar? Como estamos a responder a este momento? Que quando não estamos diante dos olhos dos irmãos, podemos fazer o culto doméstico de qualquer maneira? Que quando não temos o encorajamento, a prestação de contas do pastor, não precisamos ler a Bíblia? Que quando estamos em casa, podemos relaxar os nossos padrões morais, espirituais? É como a igreja responde a este momento que determinará que legado a longo prazo este momento terá. Portanto, vamos viver de forma responsável e vamos encontrar oportunidades nesta crise. Algo muito interessante aconteceu e está a acontecer no Reino Unido. Sabe-se que Reino Unido é de uma cultura altamente secular, uma cultura altamente humanista. As pessoas vivem como se Deus não existisse, como se não fosse necessário, porque aprenderam a construir as suas histórias a partir das suas próprias tecnologias, a partir dos seus estudos, a partir dos seus recursos, a partir do seu desenvolvimento. É uma cultura praticamente anti-Deus. 5 a 7% dessa população é que frequenta igrejas. Mas nessa percentagem, dentro dessa percentagem, nós temos ainda muitos que apenas se dizem cristãos, mas eles não são cristãos, não vivem como cristãos. São apenas nominais. Tem nome de cristão, mas não tem a identidade nem a vida de um cristão. Um percentual muito baixo, muito pouco. As igrejas estão sendo vendidas, os espaços de templo estão sendo vendidos, estão sendo transformadas em casas noturnas, em boates. Esta é uma realidade bem conhecida por todo o Ocidente. Por outro lado, o islamismo está em ascensão. O islamismo tem crescido nestes espaços por várias razões, mas creio que aqui não temos espaço nem tempo para explicar o porquê. Entretanto, a situação alterou-se drasticamente com a chegada do Covid-19. O jornal The Guardian documentou que 25% da população está conectada a cultos online, numa cultura secularizada. Depois desta crise, no meio desta crise, foi notado que 25% da população estava conectada aos cultos online. Foi também notado que 1/3 de jovens dos 18 a 35 anos estão entre os conectados. Há uma corrente da juventude procurando por Deus, procurando a verdadeira espiritualidade. 55% de aumento na compra de Bíblias. E também notou-se que há mais unidade entre diferentes igrejas e grupos para abençoarem a nação. Há um esforço, há um movimento coordenado de ajudarem a nação, de serem proativos, em vez de apenas criticarem. Há uma resposta conjunta a todos esses desafios. E quando eu falo de igreja, na verdade, eu estou a falar de nós. A igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você que também está em Cristo. A igreja não é o templo,
A igreja não é a instituição, a igreja não é a assembleia, não é a direção. A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. Portanto, nossas palavras, ações, opções, elas escrevem hoje, num presente, a história que será contada no futuro. Diante desta realidade, quais são as nossas palavras, irmãos? São palavras de esperança? São palavras de encorajamento? Quais são as nossas ações? Que opções estamos a tomar? Que decisões estamos a tomar diante da vida? Saibamos que tudo aquilo que nós falamos, fazemos e pensamos estão a escrever no presente a história que será contada no futuro. Os nossos atos de generosidade, de devoção, de amor a Deus, elas estão a criar memória para o futuro. Nesse contexto de pandemia, Covid-19, podemos claramente perceber que tipo de comunidade, que tipo de igreja nós temos. Por um lado, nós temos os consumidores. Consumidores são aqueles que escutam uma mensagem apenas para satisfazer seu ego, e se a mensagem não for de encontro com aquilo que ele pensa, acha, gosta, ele simplesmente descarta. Infelizmente, as nossas igrejas têm aqueles que alimentam a mentalidade consumista, que vê o culto como um produto a ser consumido. Mas o problema da mentalidade do cliente é que ele abraça o produto na medida que o satisfaz. Quando não o satisfaz, simplesmente descarta. Eu não sei se você é este tipo de crente com a mentalidade consumista, que vê, olha, e se não gosta, deixa, se gosta, leva, como se, de fato, a nossa vida dependesse simplesmente das nossas vontades e dos nossos gostos. Mas tem, de fato, aqueles que não são consumidores, são verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos são aqueles que respondem ao chamado de Jesus, respondem ao ensino de Jesus, acolhem e a esse acolhimento eles manifestam uma obediência incondicional. Eu creio que esta pandemia, de facto, está a revelar potencialmente quem é consumidor da fé e quem é verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso também está fortemente ligado à maneira como nós olhamos o mundo. E a maneira como nós olhamos o mundo é a maneira como nós desenvolvemos a nossa fé. Nós chamamos muitas vezes isto de cosmovisão. Cosmo significa mundo, visão significa a maneira como eu percebo, como eu vejo. Quando falamos de cosmovisão, que é uma palavra muito comum na literatura teológica, mas ela é estranha em outros documentos, cosmovisão, ela quer dizer como é que nós olhamos o mundo. Esse é o seu significado, é o seu sentido. A maneira como nós olhamos o mundo determina a maneira como nós nos comportamos. E hoje eu quero explicar um pouco mais o que significa cosmovisão, porque é a partir desses óculos, é a partir da cosmovisão que nós interpretamos tudo que nos acontece. Tem o seu núcleo básico, que é afetado pela maneira e pela informação que nós temos. A maneira como nós respondemos a essas perguntas, o que é o mundo, o que é a vida, qual é o seu propósito, tem o poder de determinar as nossas crenças e pensamentos. O que é o mundo para o irmão? O que é a vida para si? Qual é o propósito da vida? A maneira como nós respondemos essas perguntas determinam nossas crenças e pensamentos. E essas crenças e pensamentos determinam as nossas prioridades, os nossos valores na vida. E esses valores e prioridades da vida condicionam
drasticamente nossos comportamentos e palavras. Por exemplo, pense num materialista. Nós perguntamos o que é o mundo? O mundo para ele é apenas um conjunto de matéria. Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é ter coisas, é juntar coisas, é conseguir coisas. Então, pela maneira como ele responde essas perguntas, ele passa a acreditar, ele passa a pensar que tudo na vida é coisa, que tudo é matéria. Ele passa a tratar pessoas como coisas. Ele passa a correr atrás de coisas, passa a ser isto a sua prioridade. O seu comportamento, as suas palavras, está sempre em torno de coisas, da matéria, daquilo que é material. Ou seja, ele passa a ver a vida, ele passa a ver o mundo dessa forma. A cosmovisão, ela afeta a maneira como nós não só compreendemos a vida, mas respondemos a ela. Muitos que se afirmam cristãos, por exemplo, têm respondido a este momento de crise da mesma forma que alguns não cristãos, revelando uma cosmovisão tipicamente secular, mundana e humana. Infelizmente, temos cristãos a responder a esse momento de pandemia com o mesmo desespero, com o mesmo choro, com a mesma luta, com a mesma falta de esperança de um não cristão. Isto não pode ser, irmãos. Temos cristãos a responderem a este momento de pandemia com o mesmo egoísmo, com a mesma preocupação só para ele, como o não cristão. Isto nunca deveria acontecer. Ou seja, revelam que pensam e vivem do mesmo jeito que o mundo. Se realmente nós acreditamos que Jesus é o Senhor da história, cuja morte e ressurreição deu início à nova criação, que terminará um dia com os novos céus e a nova terra que Ele vai inaugurar quando voltar para nos levar, nós nunca deveríamos, irmãos, em razão dessa esperança, nós nunca deveríamos responder a nenhum momento de crise com medo e desesperança. Nós precisamos rever a nossa cosmovisão, a maneira como olhamos para o mundo. E o apóstolo, ele possuía uma cosmovisão, por sinal, segundo a vontade de Deus. Ele esteve preso injustamente, as causas não eram claras. O apóstolo, enquanto esteve preso, ele foi acusado injustamente. O apóstolo Paulo, ele foi alvo de mentiras injuriosas por parte dos seus adversários. Haviam pessoas que não gostavam dele. Enquanto ele esteve preso, sem capacidade de muito movimento, ele foi alvo de mentiras injuriosas. Ele teve que depender de ajuda, porque enquanto esteve preso, o sistema penitenciário romano não providenciava nenhum cuidado aos seus presidiários. Ele precisou de ajuda de outros e ele aguardava uma sentença, e por sinal uma sentença de morte. Diante deste quadro negro, deste quadro difícil, como é que o apóstolo ele leu a sua realidade? Qual era a sua cosmovisão? Diante deste quadro nós poderíamos dizer, este homem está aflito. Este homem vai procurar suicídio, porque a vida dele já acabou. Mas o que o apóstolo entendia? Ele disse, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram. Quais são as coisas que aconteceram? É o que acabamos agora de referir. Ele diz que todas essas coisas que aconteceram têm servido para o progresso do Evangelho. Ele diz mais, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda do palácio e por todos os demais lugares. No fim da carta ele diz, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A estrutura é básica do texto. Quero que saibam aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Se nos acontecesse aquilo que aconteceu ao apóstolo,
nós haveríamos de perceber Deus distante, dando-nos as costas, e não haveríamos de encontrar, provavelmente, razão para dizer que tudo aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Uma leitura muito positiva no meio da crise. No meio da crise, o apóstolo viu oportunidades. A nossa vida é essa história, irmãos. É essa história. É essa história que, em algum momento, nós vamos ter que encarar a crise. Neste lugar, a pandemia Covid-19. E, às vezes, algumas crises como essas são tão fortes que geram mortes. Crise econômica, instabilidade política e falta de certeza, falta de esperança em relação ao futuro. Diante deste quadro, é inevitável não fazermos a seguinte constatação: existe algo errado no mundo. Alguma coisa está em desequilíbrio, está em desarmonia. Ainda bem que a Bíblia nos esclarece que o que está em desequilíbrio é o pecado. É o pecado que foi provocado na queda que gera o desequilíbrio. Deus criou tudo perfeito e muito bom, mas o pecado, a queda, os nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram e geraram o caos. Não era para ser assim. Deveria ser de um outro jeito. Essa ruptura com o Criador trouxe dor e sofrimento. Como nós vamos, de facto, responder este problema? Como é que nós vamos encontrar uma resposta diante dessa crise? Alguns têm encontrado a possibilidade de resposta em ideologias políticas e de várias outras ordens. Acham que um pensamento ou uma proposta política vai salvar o mundo. Alguns acham que a ciência tem a resposta para o problema do mal, tem a resposta para o problema da queda, tem a resposta para o problema do pecado. Alguns tentam encontrar esperança no ensino, na educação, e entendem que é lá onde está a resposta. Mas nós, como cristãos evangélicos, irmãos, entendemos que a cruz de Cristo é a resposta para o problema do pecado, para o problema do mal. A cruz de Cristo traz esperança. Jesus Cristo veio a este mundo, ele morreu a nossa morte e no terceiro dia ele ressuscitou. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele começou a fazer todas as coisas novas. Todos aqueles que se rendem a Jesus Cristo em arrependimento e fé, eles começam nova vida. E essa vida, um dia, vai culminar com a nova criação, quando ele voltar para nos buscar. Essa é a esperança cristã. Enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos ser aqueles discípulos que estão em missão. Nós estamos em missão, por isso, o discípulo de Jesus Cristo em missão, que é a sua comunidade, que é a sua igreja, num contexto de crise, num contexto de morte, ele deve ser o agente de vida. Onde há crise econômica, ele precisa manifestar generosidade. Onde há instabilidade política, paz e justiça. Me incomoda que alguns que se dizem cristãos sejam aqueles que promovem um discurso de ódio, de divisão, às vezes até um discurso sanguinário. Mas o discípulo de Jesus Cristo, em missão, diante da crise, diante da instabilidade política, ele é promotor da paz, da justiça. E diante do futuro incerto, ele prega a esperança do Evangelho. Irmãos, nós queremos ser bênção. E num contexto de crise como este,
nós somos chamados a sermos bênção para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade, para o nosso país, a sermos bênção para o mundo. Bênção. Me chamou a atenção que esta palavra em inglês, bless, ela foi trabalhada de uma forma que nos ajuda a entender o que significa de facto ser bênção. Ser bênção, irmãos, significa entendermos que na oração nós podemos encontrar consolo, refúgio, mas também podemos encontrar resposta para as coisas que mais nos inquietam, para as realidades mais desafiadoras. Se nós de facto queremos ser bênçãos, vamos colocar os nossos joelhos dobrados diante da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser bênção, assim como eu? Aprenda a escutar. Aprenda a abrir o seu coração e a acolher aqueles que sofrem, ouvindo as suas lutas e os seus desafios. Coma com essas pessoas. Comer tem a ver com demonstração de interesse. Quando nos sentamos à mesa com alguém, estamos a dizer que eu estou tão interessado na sua vida como tu estás, que nós vamos parar um pouco para refletirmos, conversarmos um pouco mais. Sirva, irmão. Quer ser bênção? Sirva. Não seja preguiçoso. Não fuja. Não desapareça. Sirva. E partilhe a sua fé. Temos aqui linhas muito claras de como nós podemos ser bênção, de oportunidades que nós podemos encontrar nesta crise. O apóstolo diz: quero que saibam que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Ele chegou a essa conclusão porque passou a ler corretamente a sua realidade. Como resultado, ele disse que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda do palácio. Enquanto o apóstolo estava preso, ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho para aqueles soldados do palácio, para os guardas do palácio, que eram pessoas praticamente inacessíveis. Mas uma vez preso, o apóstolo teve como interagir com eles. E ele, no fim da sua carta, ele vai dizer que eu saúdo, ele diz aos irmãos em Filipos que todos vos saúdam. E tem alguns irmãos que estão comigo, esses irmãos são os da casa de César, são aqueles guardas que não tinham esperança em Jesus Cristo, que não conheciam o amor de Deus derramado na cruz de Cristo, mas que pela prisão do apóstolo chegaram a conhecer a verdadeira vida, e agora eles são nossos irmãos. Agora eles saúdam os outros em Cristo Jesus. Para refletir, irmãos, pense na maneira como você tem olhado o mundo, tem olhado a crise, não apenas essa crise, mas as suas crises. Troque de óculos, deixe de ver a vida a partir do horizonte humano, a partir da sociologia. Deixe de ver a vida a partir da economia. Deixe de ver a vida a partir daquilo que os homens dizem. Veja a vida a partir daquilo que Deus diz. Troque os óculos. Mude a sua cosmovisão. Em segundo lugar, assuma a missão de ser bênção. Porque eu e você somos discípulos em missão. Não importa o que aconteça. Vamos exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho. É assim como devemos viver, para a glória de Deus, mas também para a nossa alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém.